Estamos de volta, o mais quente de Moz, 101.4. Agora podem sintonizar porque é importante. Estamos aqui, estou com duas beldades, estava com a Mana Gabriela. Agora, neste exato momento, vamos entrar para aquele quadro que você em casa gosta muito. Com a Mana Noite, tua cena. Olá, então hoje não tem música. Eu estou a ver que o Jafete mesmo não gostou. Esqueceu-se. Não gostou mesmo de ver a Mana Noite aqui hoje. Estou a ver que sim. Daigo, tudo bem? Boa tarde, Mana Noite. Contigo. Boas entradas já. Obrigada, igualmente. Afinal, este é o nosso primeiro programa do ano. Olá, telespectadores aí em casa. Sejam bem-vindos a mais um A Tua Cena, o teu programa que responde a todas as tuas perguntas sobre saúde sexual e reprodutiva. Eu sou a Mana Moete e cá estou mais uma vez. 2013, novo ano. Espero que esteja a correr da melhor forma possível. Crescemos mais um pouco, não é? Senti imensas saudades vossas. Daigo, sentiste saudades da Mana Moete? Eu senti saudades porque as perguntas não acabam, tanto mais que eu recebeste muitas. Ah, é? Exatamente. Boa. Então, crescemos mais um bocado. Novo ano, não é? Novas escolhas, novas decisões. Espero que você aí em casa esteja a tomar as decisões certas. Pense mais um pouco, reflita mais um pouco. Afinal, estamos a crescer, não é? Hoje, como você deve saber, vamos falar sobre ITS, que é o tema que iniciamos no último programa, já no ano passado, infecções de transmissão sexual. Hoje vamos dar continuidade. Não pare de mandar mensagens. O meu número é 82 16 71 277. Não se esqueça, manda o seu nome, a sua idade e de onde nos escreve. Não te preocupes, é completamente confidencial. É só para saber quem são as pessoas que assistem ao nosso programa, qual é a idade, de onde é que nos escrevem, o que é que sabem, o que é que não sabem, não é? E desde já pedir imensas desculpas, porque nessas 2 semanas o serviço de respostas esteve um bocadinho interrompido por causa das festas. Sabe como é, mas já comecei a responder as tuas questões e daqui a nada, se ainda estás à espera, não te canses, vais receber a tua resposta aí no teu telemóvel. Chega de falar, não é? Então vamos saber o que os nossos telespectadores hoje sabem sobre o nosso tema. Não saia daí. Então, Daigo, quais são as perguntas que achas que os nossos telespectadores vão lançar hoje? Bem, eu tenho aquelas perguntas que são as perguntas mesmo que eu gosto, básicas, já anotei aqui. Ah, é? Já, eu quando chega quinta-feira, eu sei que a Mana Noite vem para aqui e eu sempre trago uma pergunta. Bem, para mim, a minha primeira pergunta é que de que forma é que achas que podemos evitar uma doença de infecção ou transmissão sexual? Ok, boa. De que forma é que a gente pode evitar uma ITS, não é? Infecções de transmissão sexual. A primeira coisa a dizer é, como o nome já diz, infecção de transmissão sexual. Então, a forma mais acertada é simplesmente não fazermos sexo, certo? Bem, não, essa parte de não fazermos sexo... É a forma mais acertada, afinal são infecções de transmissão sexual. Okay. Não fazer sexo ou pelo menos adiar, não é? Deixar para mais tarde. Agora, para aquelas pessoas que já começaram a fazer sexo, já têm uma vida sexual ativa, o mais certo é sempre usar camisinha, não é? Afinal, a camisinha não só nos protege de uma gravidez não planeada, de uma ITS, mas também e inclusive do HIV, que é também uma ITS. Mas o importante não é simplesmente usar camisinha, é usar camisinha da forma mais correta. O que será usar camisinha da forma mais correta? Quer chutar alguma coisa? Bem, a forma mais correta é da maneira que vem ali instruída, não? Que vem ali nas instruções. Será que a gente tem tempo de ler as instruções? Exatamente. Então, a primeira coisa é colocar a camisinha, não é? Com o pênis já ereto e ela tem que estar bem esticada. Segundo lugar, temos que ver sempre, ou se calhar essa será a primeira coisa, vermos sempre o prazo de validade que vem mesmo na embalagem. Então, repare para saber se está dentro do prazo. E a terceira coisa é não furar durante o ato sexual, porque se a camisinha furar durante o ato sexual é porque não estamos a usar a camisinha da forma mais certa possível. Se a camisinha furou, parou tudo, não é? Troca a camisinha, põe uma outra, não é? E depois pode retomar. Nesse caso, quando a camisinha fura, é provável que já haja
contágio, não é, dos fluidos sexuais. Já trocaram, então é necessário esperar, ficar bem atento nos próximos 3 meses para ver se algo de anormal, algo de estranho está a acontecer nos nossos órgãos sexuais. Algo de anormal, de estranho, o que a Mana Moed está a falar? É simples, não é? Quando a gente tem uma ITS, às vezes aparecem umas borbulhinhas nos órgãos genitais, às vezes ficam inchados, às vezes temos um corrimento mal cheiroso, dores, não é? Durante o ato. Então, são essas coisas que temos que prestar atenção e se tivermos, vamos lá correr imediatamente para uma unidade sanitária. Vamos agora de encontro com a nossa primeira questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Mana Moed, tudo bem? Eu gostaria de saber quais são os sintomas de ITS. É tua cena, é tua vida. Boa, então, quais são os sintomas das ITS? Tudo bem, minha querida? E obrigada pela tua questão. É mais ou menos isso que eu já estava a explicar. Mas o que acontece é que a maior parte das ITS, infelizmente, não apresenta sintomas nem sinais, não é? Então, é importante sempre estarmos atentos ao nosso órgão, não é? Ao nosso órgão genital para ver. Na maioria das vezes, para aquelas ITS que têm sinais, é isso que eu acabei de dizer. Pode ser um corrimento estranho, assim como o iogurte, às vezes pode ter uma cor, pode ser verde, pode ser amarelo, pode ser castanho. Às vezes tem mau cheiro, não é? Algumas pessoas dizem, cheira a peixe seco, a peixe estragado, não é? Às vezes podemos soltar um líquido estranho, seja do pênis também, porque muitas das vezes estou a ver alguém aqui no estúdio abanar a cabeça, e se calhar a pensar, isso são coisas de mulheres. Não, não são de mulheres. Os homens também podem ter os mesmos sinais. É o inchaço nos órgãos genitais, é a dor, não é? Na relação sexual, comichão, dor a urinar. Então, temos que ficar atentos a estes sinais. Muitas das vezes descobrimos que temos uma ITS, mas como sempre, o parceiro não quer ir ao médico. Por quê? Até podemos explicar, Daigo, porque nas mulheres é mais fácil detectarmos uma ITS. Ao passo que nos homens não, leva muito, mas muito tempo. E só quando já está num estado grave é que a gente pode notar alguma coisa de estranho. Então, se você tem uma parceira e descobre que a sua parceira tem uma ITS, é importante você também ir ao posto médico, não é? Porque há grandes probabilidades de você também estar infectado e fazer o tratamento. Fazer o tratamento não significa começar a tomar a medicação e quando vê, já não tenho corrimento, já não tenho dores, parou por aqui. Não, as ITS maltratadas podem nos trazer grandes problemas no futuro, ok? Muito obrigada pela tua questão. Vamos então de encontro à nossa segunda questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Boa tarde, Mana Moed. Eu quero saber o que significa ITS. É tua cena, é tua vida. O que significa ITS? Daigo, eu posso lançar para ti? Quero ver se já apanhaste. Estamos a falar isto desde a semana. Infecção e transmissão sexual, não é isso? Boa, o Daigo disse uma coisa muito interessante. ITS, infecção de transmissão sexual. O que significa, não é, que apanhamos através do ato sexual. Mas existe também as DTS, que é o que o Daigo estava agora a falar. Doença, não é, de transmissão sexual. O que acontece? As ITS, quando não tratadas, são uma porta de entrada para as DTS. Estão a perceber? Então, muitas das ITS, não é, vão desencadear posteriormente as famosas DTS, doenças de transmissão sexual. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que saber que todas elas, não é, são de transmissão sexual e usando a camisinha, não é, usando o preservativo, podemos nos proteger dessas doenças. Podem ser sífilis, herpes, gonoreias, não é? Muitas, hepatite B, mas não importa. Às vezes a gente diz, ITS, como é que se apanha? Quando a gente tem sexo vaginal, não. Pode ser sexo oral, pode ser sexo vaginal ou pode ser sexo anal. Qualquer dessas formas, não é? A gente pode apanhar uma ITS. Portanto, se fizer sexo anal, vaginal ou oral, sempre e sempre com camisinha. Vamos então à nossa terceira questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Boa tarde, Mana Moed. É verdade que a ITS pode causar uma infertilidade? É tua cena, é tua... É
verdade que a ITS pode causar uma infertilidade? Bem, normalmente a infertilidade é a incapacidade, não é, de engravidar, não é? Mas é necessário que esta pessoa, este casal, esteja pelo menos a tentar durante um ano engravidar sem usar nenhum método contraceptivo. Tem que ter relações completamente desprotegidas, sem usar camisinha ou qualquer outro método. Se tiver mais do que 35 anos, é necessário que esteja nesse processo durante 6 meses. Mas acontece também, não é só a incapacidade de engravidar, a pessoa até pode engravidar, né? Mas de repente interromper a gravidez, não consegue conceber. Então a isto também vamos chamar infertilidade. Sim, como eu dizia antes, se tivermos uma ITS não tratada ou simplesmente maltratada, naquele caso começou a tomar os comprimidos, sentiu que já está melhor, parou, podemos desencadear o que? A infertilidade. Acontece também naqueles casos que o homem diz: ah, baby, eu não tenho nada, estás a ver? Não tenho nenhum sinal, tomas tua medicação. Quando estivermos a tomar a medicação, sempre aconselho, não tenha sexo durante este período, não é? Toma a medicação completa e só depois pode voltar a ter relações sexuais. Então, é muito importante que você siga. E para o parceiro, se é a mulher só que está a fazer o tratamento e o rapaz, o homem, não está a fazer o tratamento, é completamente inútil. Por quê? Porque ela vai voltar a infectar-se, não é? E a ITS continua no seu organismo. Posteriormente, podem querer ter filhos e estão perante a esse caso. Muitas das vezes, quando o casal, né, vai fazer o planeamento familiar, uma das primeiras coisas que se costuma pedir é isso, que se façam testes clínicos para saber se nenhum deles tem uma ITS, se não há nada por detrás dessa infertilidade. Então, preste muita atenção, já sabes que se tiveres entre os 10 aos 24 anos, tens o acompanhamento, atendimento, não é? Completamente gratuito nos SAGs, nos cantinhos BIS, na clínica da Amudefa. Então, corre lá. Se tiveres mais do que 24 anos, vai a uma unidade sanitária e conversa com o médico, não é? Com o técnico de saúde, explica tudo o que se está a passar. Como sempre, temos uma SMS dos nossos telespectadores, que é lida aqui e eu respondo. A SMS de hoje diz: Mana noite, sou um jovem dos meus 20 anos. Gosto muito de fazer sexo anal com a minha namorada, mas estamos preocupados porque não sabemos se o sexo anal pode transmitir ITS. O que devemos fazer? Nós tivemos uma pergunta similar na semana passada, né? Acho que este nosso amigo não esteve atento. Esteve atento. Este aqui tem que estar atento sempre Está a ao ver? da audiência. Está a ver? Andas a faltar a tua cena. Mas tudo bem, eu vou responder essa questão e espero que estejas bem atento. O sexo anal, para aquelas pessoas que estão em casa, podem estar se a perguntar, mas afinal o que é sexo anal? O sexo anal é quando há penetração no ânus, não é? Seja da rapariga ou do rapaz. O sexo anal pode sim, não é? Pode sim ser um meio de transmissão de ITS, incluindo o HIV. Por quê? Porque o ânus é uma zona muito sensível e, se reparar, facilmente podemos ter cortes ou feridinhas. E esses cortes, essas feridinhas vão se tornar uma porta de entrada para as ITS, incluindo o HIV. Por quê? Porque o ânus, diferente da vagina, não produz aquela lubrificação natural, não é? Então é importante que sempre, mais sempre, use a camisinha, não é? Use a camisinha com a sua parceira e também opte por usar lubrificantes na base de água. Você pode encontrar em qualquer farmácia, é só procurar, use os lubrificantes, que é para evitar esses cortes, não é? Ferimentos e também para não causar dor à sua parceira ou ao seu parceiro, certo? Ficou claro, Daigo? Está mais claro. Espera aí que os ouvintes também da 101.4 tenham escutado bem. Tenham escutado, não é? E lembrem-se, na semana passada eu disse e vou voltar a dizer, muita atenção, nada de fazer sexo anal e depois sexo vaginal. Por quê? Porque podemos causar graves, mas graves problemas de saúde. Fez sexo anal, tirou a camisinha, pôs outra camisinha e só depois é que pode penetrar na vagina. Por favor, mulheres, temos que saber negociar e ficar atentas a isso, tá bom? Não se deixem levar pelo momento e muita atenção. Espero que tenhas percebido e quero ter notícias tuas brevemente.
Como é habitual, nós costumamos conversar com o nosso convidado, não é? Para saber o que é que acha do programa ou o que é que sabe sobre saúde sexual reprodutiva, de forma a ajudar os nossos telespectadores lá em casa. Gabriela, tudo bem? Bem, obrigada. Também. Então, Gabriela, como é que achas que um programa como a tua cena, pode ajudar, não é? Para mudar o cenário que a gente vem assistindo, porque frequentemente, não é, são jovens, adolescentes e até pessoas adultas a apanharem uma ITS, incluindo o HIV, mas não é por não saber que devem usar a camisinha. Se calhar às vezes não sabem, mas o que é que o programa, na tua opinião, pode fazer para mudar este cenário? Eu acho que o programa Tua Cena, né? É muito bom porque as pessoas conseguem colocar as suas questões. Há sempre muitas dúvidas na cabeça das pessoas e as pessoas muitas vezes têm ou vergonha ou medo de as exporem, ou não sabem onde colocar. E também anda muito tabu à volta deste assunto quando se trata de sexo. Então, havendo um programa assim, as pessoas têm mais campo, sentem-se mais livres para falar sobre o assunto, colocar as suas questões. E se havia alguma dúvida, a mana muete, né? Consegue saná-las e aí evita mais contaminações, não é? Acho que ajuda mesmo. Obrigada, Gabriela. Então, como ela disse, se tiveres dúvidas, se tiveres medo, receios, se calhar não tens com quem conversar ou não sabes onde te dirigir, continua a mandar as tuas SMS. O meu número é 8216-71277. Este foi a Tua Cena desta semana e até quinta-feira. Beijinhos. É tua vida, é tua escolha, olha bem. Então, a Tua Cena com a Mana Moete sempre tem algo novo para nos explicar. Eu estava aqui a dizer ao Rafael, ouviste, né, Rafael? Penetração anal, depois retirar o preservativo, colocar um novo para a penetração vaginal. Isto é com mais vagar, não é assim? Para todos os telespectadores que estão aqui a ver neste exato momento, por favor mesmo, mas por favor, não vamos brincar de esquecer preservativo em casa. Não existe isso. Se não tem, não vai acontecer. Ficamos nos beijinhos, conversamos, tal. Ou corremos lá para a loja para tentar apanhar. Olha, tive sinal que aqui vamos ter que a brilhantar um bocadinho antes daqui do break, porque aí embaixo parece que o meu colega Jafé mesmo está a tentar mexer o GC. 101.4. As questões que os telespectadores lançaram, eu sei que você aí na rua também tem as mesmas questões. Por favor mesmo, é mais uma vez, é mais um apelo. Somos todos jovens, eu entendo que de vez em quando mesmo a pele é fraca, é o que dizem aí muitos jovens, ok? Mas não pode ser assim. Ok, vamos pedir o nosso passatempo, chamar o nosso break. Você pode ganhar dinheiro aqui no Atrações, é muito fácil. É só pegar o seu telemóvel, peço desculpas, ir ao campo de mensagens, escrever a palavra Atrações, enviar para o 6607 e descobrir quem canta esta música que está aqui no background. E eu estou aqui a